Vamos então resolver o exercício número 11 de adição, subtração, multiplicação e divisão em Q. O enunciado é o seguinte: resolver esta expressão. Pois bem, nós devemos começar por analisar a expressão e, como ela é um pouco extensa, podemos dividir aqui em três monómios. O primeiro monómio é o 5, depois temos o monómio 2 terços e temos este monómio central. Os monómios dos extremos, portanto, são diretos, já temos os valores. Temos que calcular o valor do monómio 2. Para isso temos que ter em conta duas questões: a regra dos sinais e a ordem das operações matemáticas na resolução de expressões numéricas. Portanto, começamos por resolver o conteúdo do parênteses curvo, depois resolvemos o conteúdo do parênteses reto e finalmente o conteúdo da chaveta. No parênteses curvo, a divisão tem prioridade relativamente à adição. Primeiro, vamos resolver então a divisão, convertendo esta divisão numa multiplicação, invertendo o divisor, fica então 4 a multiplicar por 1 décimo, ou seja, 4 décimos, podemos simplificar dividindo o 4 por 2 e o 10 por 2, portanto ficam 2 quintos. Depois fazemos esta adição, 2 quintos mais 6 quintos, já tem o mesmo denominador, portanto basta somar os numeradores, portanto 2 e 6, 8, dá 8 quintos. Ficamos então com o valor do parênteses curvo, podemos desembaraçar de parênteses, e fica então 2 décimos a dividir por 8 quintos. E então no parênteses reto temos duas divisões que têm, portanto, o mesmo valor, né, em termos de prioridade, que resolvemos da esquerda para a direita. Transformamos então a primeira numa multiplicação e a segunda, depois a segunda, a primeira em 5 oitavos e depois a segunda em 1 meio. Portanto, fica a multiplicação dos numeradores a dividir pela multiplicação dos denominadores. Portanto, fica 2 vezes 5 vezes 1 é dividir por 10 vezes 8 vezes 2. Podemos simplificar o 2 com o 2 logo. Ficamos então com 5 sobre 10 vezes 8. Podemos dividir o 5 por 5 e o 10 por 5. Portanto, fica 1 e ali 2. Portanto, fica 1 vezes 2 vezes 8, ou seja, 16. Fica 16 avos. Podemos desembaraçar de parênteses reto e transformamos a divisão numa multiplicação. Fica então 2 terços a multiplicar pelo inverso de um 16 avos, que é 16. Fica então 2 vezes 16 sobre 3, ou seja, 32 terços. Resolvido então o parênteses reto, ficamos então com o conteúdo da chaveta, que é apenas uma adição. Temos que calcular o mínimo múltiplo entre 2 e 3, já sabemos que é 6, portanto fica 1 vezes 3 mais 32 vezes 2, portanto fica 3 mais 64, ou seja, 67 sextos. Esta fração está na forma simplificada porque 67 é primo e não é divisor de 6. Portanto, agora temos que juntar apenas os três monómios. O primeiro monómio, que é 5, o segundo que nós calculamos, que é mais 67 sextos, e o terceiro é 2 terços. Como nós temos divisões e multiplicações, têm o mesmo nível de prioridade, podemos fazer da esquerda para a direita. Transformamos esta divisão numa multiplicação, fica então 6 sobre 67 avos, vezes 2 terços. Fica então 5 vezes 6 vezes 2, a dividir por 67 vezes 3. Podemos dividir o 6 por 3, fica o 2, e aqui o 3 por 3 fica 1. Portanto, fica 5 vezes 2 vezes 2 sobre 67, ou seja, fica 67 avos. 67 é um número primo, portanto, e não é divisor de 20, portanto a fração está na forma reduzida. Este é o resultado da nossa expressão numérica.